Olá, seja bem-vindo ao dia 354 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está no canal de leitura bíblica anual. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas no capítulo 24, iremos ao Apocalipse no capítulo 11, iremos ao profeta Zacarias no capítulo 7 e finalizando a leitura de hoje iremos a João no capítulo 10. Aqui em segunda, antes disso, você pode deixar teu curtir, teu comentário, teu compartilhar, como eu já disse, mas eu reforço isso para que você ajude-nos a que o canal cresça e mais pessoas possam ler as Sagradas Escrituras. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ler sobre a reforma do rei Joás no templo e também sobre a impiedade dele com o povo. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joaida. Este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe disse: Vão à cidade de Judá e recolham os impostos devidos anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém impostos determinados por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para que a tenda da Arca da Aliança? De acordo com Atalia, aquela mulher ímpia e seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado até os objetos sagrados para cultuar os Balaíns. Então, por ordem do rei, fizeram um caixa e colocaram do lado de fora a entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguinte proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxesse o Senhor impostos que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxe com alegria as contribuições, colocando na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os sacerdotes do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e oficial do sumo sacerdote esvaziaram-na e levavam-na de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joaida entregaram essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Ele contratava pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra. E eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e a reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joaida, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e objetos de ouro e de prata. Enquanto Joaida viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joaida morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joaida, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo de Deus, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joaida, e ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que o Senhor diz. Por que vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, e ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta o que Joaida, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e o matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei e tudo saqueou.
Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou às mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido, e seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joaida, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho do Amonita Semiate, Ezeozabade, filho do Moabita Sinrite. E quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e aos relatos das restaurações do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Vamos agora ao livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, hoje nós faremos a leitura de Apocalipse no capítulo 11, onde vai falar sobre as duas testemunhas e vai falar sobre a sétima trombeta. Vamos ler sobre as duas testemunhas e a sétima trombeta? Diz assim: Apocalipse, capítulo 11. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: Vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte aos adoradores que lá estiveram. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão 2260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe danos. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes eles desejarem. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e ele irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma, e do Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e permanecerão até que sejam sepultados, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, e festejarão, enviando presentes aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas, depois de 3 dias e meio, entrou no espírito da vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e houve um grande terror, tomou conta de todos que viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que dizia: Subam para cá! E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os inimigos olhavam. Naquele mesma hora houve um grande terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os santos e que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Vamos agora ao profeta Zacarias. Profeta Zacarias, hoje nós faremos a leitura do capítulo 7, onde vai falar da justiça e misericórdia ao invés de jejuns. Vamos a essa leitura de justiça e misericórdia ao invés de jejuns? Diz assim, Zacarias capítulo 7. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias. No 4º dia do 9º mês, o mês do Quisleu, foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem,
Meleque com os seus homens, para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos, aos profetas: devemos lamentar e jejuar no quinto mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuarem no quinto e no sétimo mês, durante os últimos 60 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperaram, e o Neguebe e a Cefilá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam o órfão e a viúva, nem os estrangeiros e os necessitados. Nem tramem maldade uns contra os outros, mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei. E as palavras do Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu o espalhei como um vendaval entre as nações, que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje está lá em João, no capítulo 10, que é bastante conhecido, onde Jesus ele fala do sendo o pastor e também do seu rebanho, e ele também volta a falar agora da incredulidade dos judeus. Vamos a essa leitura? Diz assim, João capítulo 10. Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama, as ovelhas, pelo seu nome e leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Mas então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, e todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, e tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e o perguntaram: até quando deixará esse suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: já lhes disse, mas vocês não creram. A obra que eu realizo em nome de meu Pai fala por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém se poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de minha mão, de meu Pai. E o meu Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por que delas vocês querem me apedrejar?
Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? E eu lhe disse: Vocês são deuses? Se ele chamou Deus aquele que vem da palavra de Deus, abre parênteses, e a escritura não pode ser anulada, fecha parênteses, que quer dizer a respeito daquele que o Pai santificou e enviou para o mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, eu sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu nele. E outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia. Espero que o Senhor nos dê vida. Até amanhã. Nossa esperança está nele para continuarmos a nossa leitura mais um dia. Grato pela tua companhia. Até amanhã, se Deus nos permitir.